Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Sei que estou atrasada, estou bem atrasada, porque já é 15 para as 11, né? Mas não poderia deixar de fazer a nossa live devocional hoje, afinal de contas, nós já estamos em Romanos 15, estamos na reta final das nossas lives devocionais aqui sobre o livro de Romanos. Estamos no penúltimo capítulo, em nome de Jesus, na sexta-feira nós vamos finalizar essas lives do livro de Romanos, então não poderia deixar de estar ao vivo aqui com vocês para cumprir, né, com o meu compromisso que eu tenho com vocês na leitura do livro de Romanos. Na segunda-feira, não consegui estar aqui ao vivo, porque quem está me acompanhando nos stories sabe, estamos fazendo uma reforma aqui na minha casa, tava muito barulho, então a gente quebrou todo o banheiro e não tinha como fazer live com aquele barulho e ia atrapalhar bastante. E aí eu avisei lá nos stories que então na quarta-feira eu faria live. Hoje também tá uma correria, uma bagunça aqui na minha casa, mas como eu falei, eu não poderia deixar de estar aqui ao vivo, mesmo atrasada, mesmo com toda essa correria, para poder estar aqui e ler o livro, né? E fazer essa nossa live devocional. Para você que não sabe, não tem acompanhado as lives anteriores, nós estamos fazendo uma jornada no livro de Romanos. O livro de Romanos tem 16 capítulos e hoje nós vamos ler o capítulo 15 do livro de Romanos. Se você não conseguiu acompanhar as nossas lives, não tem problema, porque todas as lives que eu faço, eu deixo salva lá no canal do YouTube. E o canal do YouTube é o mesmo nome aqui do Instagram, Sou Esther Blog. Você pesquisa lá e você encontra todas as nossas lives devocionais. Tem live devocional do livro de Provérbios, tem live devocional do livro de Salmos, que foi a primeira série que nós fizemos. Tem lives devocionais sobre mulheres anônimas da Bíblia. Tem lives devocionais, que mais? Do Evangelho de João. Enfim, tem mais de 260 vídeos de lives devocionais para você aprender com a palavra de Deus, para você aprender a fazer o seu devocional, para você se aprofundar no conhecimento da palavra. E todo esse conteúdo ele é gratuito, tá? Você não paga nada mais para assistir essas lives devocionais gravadas. Inclusive, essa live também estará gravada lá no canal do YouTube. Quando terminar aqui, eu envio para o YouTube. Tá bom? O que mais que eu preciso falar pra vocês? Acho que é isso. Então, Romanos 15 é a nossa live de hoje. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 15. Deixa eu ver se tem alguém aqui mandando bom dia. Nalva, bom dia da Vitória da Conquista. Seja bem-vinda, querida. Graça e paz. Bom dia, Paula. Quem mais me deu bom dia? Bom dia, Esdras. Seja muito bem-vinda. Vanessa, querida, bom dia. Você tá aqui. Seja bem-vinda, mãe do Noah. Quem mais aqui tá me dando bom dia? Vamos orar, gente? Vamos orar? Na correria acabei não orando antes de abrir a live, então vamos orar agora. Amém? Pai, graças te dou porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor renovou as misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigada pela saúde. Obrigada pela provisão financeira. Obrigada pelos nossos familiares. Obrigada pela nossa casa, pela nossa moradia. Obrigada pelos nossos dons, pelos nossos talentos. Queremos viver esse dia para glorificar e honrar o teu nome. Teu Espírito Santo esteja conosco nessa live, me conduzindo na palavra, Pai, abrindo o coração, movendo o coração das mulheres que estão aqui, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, e que tudo que nós façamos seja para edificação de vidas e para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Vera, graça e paz, seja muito bem-vinda. A Luciana também, graça e paz, bom dia. Irineu, bom dia, graça e paz. Roseli, bom dia. Zilda, bom dia. Sejam todas muito, muito bem-vindas aqui. Vamos então iniciar a nossa leitura, tá? A minha Bíblia é a Bíblia Note NVT. Essa é a versão que eu tô lendo com vocês aqui nas lives, tá? Todas as lives devocionais foram feitas com essa Bíblia, tá? Usando a Bíblia NVT Anote. Priscila, bom dia, querida, graça e paz. Então essa é a versão. Talvez seja um pouquinho diferente aí da sua. Provavelmente estará, tá? Mas o sentido é o mesmo, tá bom? Só muda realmente a questão do vocabulário.
Na minha Bíblia, o capítulo 15 tem o seguinte título: Vivam para ajudar e edificar os outros. Eu amo esse capítulo e nós aprendemos muito com isso, né? Qual o propósito da nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos edificando pessoas, estamos abençoando pessoas, estamos levando a palavra de Deus, estamos levando palavra de consolo, de esperança, de perseverança para as pessoas, estamos edificando vidas ou estamos destruindo vidas. E Paulo aqui nesse capítulo nos convida a analisar as nossas atitudes em relação ao próximo, né? O que estamos fazendo em relação ao próximo? Como lidamos com as dores do outro, com as dificuldades, com as diferenças de opiniões, né? Com as diferenças de temperamentos, de personalidade. Estamos agindo como verdadeiros cristãos no trato com o próximo. É isso que Romanos 15, né? É isso que Paulo nos exorta a refletir em Romanos 15. Vou então iniciar a nossa leitura aqui, tá bom? Vivam para ajudar e edificar os outros. Paulo fala o seguinte no capítulo 15. Nós que somos fortes ele fala na fé. Fortes no sentido de ser maduros na fé. Você que é forte, você que é madura na fé, que já tem uma caminhada com Jesus aí, né, que já conhece a palavra, né, que já passou por muitas coisas e permaneceu em Cristo, nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, precisamos ter consideração por aqueles que ainda são fracos na fé, que estão iniciando a sua caminhada. E aí Paulo fala, não devemos agradar a nós mesmos. Nós não devemos viver para agradar a nós mesmos, satisfazer o nosso ego, o nosso desejo. Devemos agradar ao próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Ou seja, a nossa vida deve ter como objetivo a edificação do próximo. Então, aquilo que você faz, a forma como você age, né, diante das circunstâncias, a forma como você trata o próximo tem edificado a vida dele. Essa consideração, olha só que interessante, né, que a NVT usa esse termo, ter consideração pelos fracos. Ter consideração. Você tem consideração pelo outro, mesmo que ele seja diferente de você, mesmo que ele tenha outras opiniões, mesmo que ele tenha outros usos e costumes diferentes do seu, você tem essa consideração pelo outro, esse respeito pelo outro. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. E aí ele coloca o exemplo de Jesus. Jesus não viveu para agradar a si mesmo, mas ele viveu para nos servir. Ele foi, né, o serve, ele nos ensinou que aquele que quiser ser maior no reino de Deus, né, precisa ser aquele que serve, né? Quando os discípulos estavam ali discutindo quem seria o maior, Jesus deu um exemplo, olha, né, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Se você quiser ser grande no reino de Deus, sirva o outro. Não queira ser servido, né? Muitas vezes nós queremos estar em lugares altos, em lugares de autoridade, em lugares de liderança, porque temos essa ânsia por ser servidas, né? Queremos ser servidas, queremos ser pessoas ali. Mas olha o exemplo que Paulo traz, o exemplo de Cristo, que ele serviu, né? Cristo não viveu para agradar a si mesmo, mas viveu para servir o outro, a ponto inclusive de entregar a sua própria vida, né, pela humanidade. Como dizem as escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as escrituras nos dão paciência e ânimo para manter a esperança. Eu acho muito interessante que Paulo fala aqui, né, sobre isso, né? Qual que é o propósito da escritura? Por que nós temos uma Bíblia? Né? Por que nós temos a palavra de Deus? Qual que é o propósito das escrituras? Paulo diz, as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. A Bíblia não é um livro de regras do que você pode ou não pode fazer, mas através das escrituras, através das histórias do Antigo Testamento, do exemplo de Jesus, as escrituras, elas têm o objetivo de iluminar a nossa vida, de mostrar o caminho de Deus.
de revelar a vontade de Deus para nossas vidas, né? E de nos dar ânimo, de nos dar esperança, né? Afinal de contas, quando você lê uma história, você lê a história de Abraão, você lê a história de Esther, você lê a história de Ruth, você lê a história de Davi, você vê o quanto Deus, né, foi bondoso e misericordioso, o que essas pessoas venceram obstáculos, venceram gigantes, venceram guerras na força do Senhor. Isso não nos traz ânimo, isso não nos traz esperança, isso não enche o nosso coração. Quando você lê as promessas do Senhor, isso não enche o seu coração, isso não renova você? Me renova. Né? Quando eu leio uma passagem com uma promessa, aquilo renova, sabe? Eu falo, Senhor, eu recebo essa palavra na minha vida, né? E aquilo me enche de força, me enche de esperança, renova a minha fé. Então, Paulo fala, as escrituras, elas nos dão paciência, né? E ânimo para mantermos a esperança da vinda de Jesus, a esperança de viver as promessas de Deus, a esperança, né, de viver uma vida que agrada ao Senhor. Então esse é o propósito das escrituras, né? Mais do que dizer o que pode, o que não pode, é para nos animar a continuar, a permanecer em Cristo, a permanecer caminhando com Jesus, né? A ter esperança de que toda renúncia, né, é para o nosso bem, que a obediência é para o nosso bem, que nós viveremos uma vida plena, uma vida completa, uma vida feliz, né? Uma vida em paz, se nós obedecermos, se nós caminharmos com Cristo, se nós nos deixarmos ser aperfeiçoados por Ele. Vamos continuar lendo então lá versículo 5, tá? Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Aqui que interessante, que Deus é aquele que concede paciência e ânimo. Quem concede paciência e ânimo é o Senhor. A fonte dele, ou seja, não vem de nós mesmos. Olha que interessante, que Deus é aquele que concede paciência e ânimo, ou seja, paciência e ânimo, quem concede? O Senhor. Não vem de nós mesmas, mas é fruto do Espírito Santo. Aliás, alegria e paciência estão lá, né, listadas em Gálatas como o fruto do Espírito Santo. Ou seja, é algo que nós desenvolvemos com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Quero ser mais paciente, Lidiane. Preciso de ânimo. O que eu faço? Busque ao Senhor. É nele, né, e somente nele que você vai desenvolver paciência, que você vai desenvolver a paz, que você vai desenvolver o ânimo no seu coração. Então, ele é a fonte inesgotável disso para nós, né? Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Convém aos seguidores de Cristo viver em completa harmonia uns com os outros. Os seguidores de Cristo precisam viver em harmonia uns com os outros. Ou seja, eliminar essa questão de brigas e discussões, né, entre pessoas da mesma fé, entre irmãos em Cristo, que é o que mais tem, não é verdade? O que mais a gente vê, principalmente aqui na internet, é crente brigando com crente. É ou não é? É gente falando mal, é crente falando mal de outro crente, é crente mostrando vídeo de outro crente para contestar, para criticar a pregação, para criticar aquela palavra. Não é verdade? Eu acredito sinceramente que nosso trabalho seria muito mais eficaz se cada um se concentrasse em revelar a verdade. Em revelar a verdade, ao invés de ficar brigando em discussões com os outros. Eu sempre falo para vocês que as discussões, elas são infrutíferas. Por que elas são infrutíferas? Porque elas não levam ninguém a Cristo. Ninguém é levado a Cristo no meio de uma discussão. Ninguém. Nunca ouvi esse testemunho e eu acredito que vocês também não. Não existe, tá? Então, discussões são infrutíferas. Enquanto a gente perde tempo com discussões, né? Diferenças de doutrinas, diferenças em usos e costumes, Satanás tá levando vidas para o inferno. Enquanto a gente se perde, né, no meio dos nossos achismos e ideologias, porque isso, porque aquilo, debatendo com os outros irmãos em Cristo, ao invés de respeitar, ao invés de cada um fazer o seu papel, Satanás está ganhando vidas, Satanás está levando vidas para o inferno. Né? Então a gente acaba ajudando quem mais?
estamos colaborando, com o inferno ou estamos colaborando com o reino? Né? Então aqui Paulo nos exorta a viver para edificação do outro. Para edificação e não para destruição, né? Então existem pessoas que realmente parece que elas vivem para destruir outros ministérios. Vivem para atacar outros irmãos em Cristo, mas não de fato constroem alguma coisa. Então a gente precisa ser essas pessoas que edificam, que constroem, que levantam. Porque enquanto você continuar discutindo com os outros as suas diferenças, você não vai ganhar ninguém para Jesus. O reino não vai ganhar nada com isso. Amém? Vamos continuar então. Completa a harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo nos exorta à unidade. Paulo nos exorta à comunhão, a essa unidade do corpo em Cristo. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Todos nós fomos aceitos pelo mesmo Deus através de Jesus Cristo. Então, por que a gente fica debatendo e atacando os outros? Né? Isso não leva a nada. Né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim. Minha mãe, ela tem 3 filhos. Eu sou a mais velha, eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho um casal de irmãos. E ela criou todos da mesma forma. Nós crescemos na mesma casa, tivemos a mesma criação, né? E aprendemos tudo do mesmo jeito, né? Porque ela criou todos os filhos de forma igual. Porém, cada um tem um temperamento, cada um tem uma profissão, cada um tem um pensamento. Nós somos completamente diferentes uns dos outros. E minha mãe sempre fala, tive 3 filhos e os 3 são completamente diferentes. Cada um tem um temperamento, uma personalidade, uma vocação, um dom, uma habilidade. Significa que ela ama um mais que o outro? Não, né? Ela ama todos iguais, mas nós somos todos diferentes. E eu penso que, como corpo de Cristo, nós também somos todos filhos de um mesmo Pai. Só que cada um tem o seu jeito, tem o seu pensamento, tem a sua forma de agir. Nós somos diferentes. E que bom que nós somos diferentes. Que bom que existem denominações diferentes, né? Cada denominação tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos. E aqui Paulo diz que todos nós precisamos estar em unidade, em uma só voz, para louvar e glorificar o nosso Deus. Então nós precisamos aprender a ser assim, sabe? Parar com esse negócio de, porque é só a minha igreja que é boa, só a minha igreja que salva, o irmão que tá na outra igreja não tá salvo, o irmão que tá na outra igreja não é, né, inferior. E daí? Né, que ele é diferente, daí que ele tem outro uso e costume, daí que ele é uma denominação. Todos nós somos irmãos do mesmo Pai, todos nós estamos em Cristo. Então a gente precisa realmente amadurecer nesse sentido. Isso, e falta para nós, eu vejo que falta muito para nós isso, sabe? Essa maturidade, essa consideração por outros irmãos em Cristo. E o que a gente mais vê aqui são ataques. E muitas vezes o maior inimigo do crente é o próprio crente. Né? Então a gente às vezes pensa que a perseguição, Jesus falou que nós seríamos perseguidos e odiados pelo nome dele, por causa do nome dele. Mas muitas vezes parece que a perseguição não vem de fora. A perseguição está aqui mesmo dentro da igreja, entre os irmãos em Cristo. Então o que Paulo fala aqui é muito importante para nós. Né? Se você é de uma igreja, né, respeite né? Porque aquela igreja ela é boa para você. Você se encontrou, você encontrou paz, você encontrou uma boa palavra. É uma igreja bíblica, é uma igreja que você sente à vontade, é uma igreja que você cresce espiritualmente, né? Que tem edificado e abençoado a sua vida. Amém. Mas não despreze o outro irmão, que é de outra igreja, de outra denominação, que talvez tenha costumes, usos e costumes diferentes dos seus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, filhos adotivos do mesmo Pai, filhos que foram adotados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E aí, Paulo fala aqui no versículo 7 algo muito interessante. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Ou seja, devemos nos aceitar porque Cristo já aceitou. E quando nós nos aceitamos, quando nós nos consideramos, quando nós nos respeitamos, Deus é glorificado através disso. Agora, nós não estamos
glorificando a Deus, não estamos louvando a Deus quando discutimos, quando desprezamos outro irmão, quando não vivemos em unidade. Afinal de contas, né, lá na glória, quando Jesus voltar, nós não seremos separados por placas de igreja. Seremos uma só igreja, um só corpo, uma só noiva. Então, não faz sentido a gente investir o nosso tempo, a nossa energia em discussões que não levam a nada. Amém? Vamos continuar lendo então aqui versículo 8. Lembre-se de que Cristo veio para servir os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para os gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos. Em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Nesse caso, Isaías, ele cita a profecia de Isaías a respeito de Jesus. Que Deus, a fonte da esperança, os encham inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E aí depois ele vem falar aqui sobre o propósito da carta. Ele está encerrando essa carta, né? Nos últimos palavras, nos últimos momentos da carta, ele vem falar sobre o propósito da carta. Então Paulo fala assim, meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Então, olha que interessante, como ele Paulo é educado, né? Paulo é elegante. Ele, na carta inteira de Romanos, ele vai ensinando sobre a nossa fé, ele vai ensinando a igreja de Roma sobre doutrinas da fé, sobre como funciona a salvação, dando orientações, exortando, né, a igreja. Só que aqui ele fala, eu sei que vocês já sabem disso. Eu tenho plena convicção de que tudo que eu falei aqui não é novidade, que vocês têm conhecimento. Porém, eu me atrevi a escrever para lembrá-los disso. Que lindo, né? Esse cuidado que ele tem com as palavras, na orientação. A gente vê amor nessa orientação. A gente vê cuidado, a gente vê consideração, né? Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu estou aqui para lembrá-los. Eu estou aqui, né, essa carta é como um lembrete, para que vocês não se percam, para que vocês não esqueçam, né, da fé de vocês, sobre por que vocês aceitaram Cristo na vida de vocês. Pois pela graça de Deus sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de me conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, veja aqui uma lição de humildade de Paulo. Ele falando, né? Não me vanglorio de nada que eu tenho feito na obra de Deus, porque eu sei que é Jesus. É Jesus fazendo isso, né? É o Senhor que está fazendo isso através da minha vida. Então não sou eu que faço, mas tudo que eu faço, né? Eu tenho essa dependência de Deus. Dependência do Senhor. Né? Então aqui ele coloca essa dependência que ele tem do Senhor. Eu não faço nada por mérito próprio, eu não faço nada por esforço próprio, é tudo graças a Deus, é tudo por intermédio de Deus, estou completamente dependente dele. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até Ilírico. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre o alicerce alheio. Olha que interessante isso também ele falando, né? Ele sempre se preocupou em aonde ninguém tinha pregado, aonde vidas não tinham alcançados, para não
construir sobre o alicerce alheio. Então a preocupação dele, aonde o evangelho já tinha sido pregado, aonde vidas já tinham sido alcançadas, Paulo não ia lá para trabalhar, né? Não ia lá anunciar onde alguém já anunciou, né? Não ia construir sobre o alicerce alheio. Quando alguém já construiu algo, ir lá, né, e interferir naquilo. Não, ele buscou, né, aonde o evangelho ainda não tinha sido pregado, né? Então olha só também esse cuidado, essa sabedoria e essa ética também que Paulo demonstra aqui, né? Pois conforme dizem as escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Então Paulo fala assim, ainda não os visitei, ainda não estive com vocês por conta do meu trabalho, estou anunciando, tenho me dedicado a anunciar, né, o evangelho, as boas novas, aonde ainda não havia sido alcançado, aonde vidas ainda não conheciam a Jesus Cristo. E aí, no final desse capítulo, ele fala sobre os planos de viagem, né, que ele tem. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e quando for espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais, as boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que no mínimo podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa ação, essa boa ação dos gentios, irei à Espanha visitando vocês de passagem. E estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então aqui Paulo pede, né, para que eles ajudem ele em oração. Para que eles, né, ajudem Paulo na batalha que ele trava, levanta as boas novas, que estejam orando e intercedendo. Aqui Paulo coloca, né, a importância de nós intercedermos uns pelos outros, de nós orarmos e que a nossa batalha, né, as nossas lutas, nós vencemos de fato em oração. Para Paulo pedir para que esses irmãos se reunissem para orar por ele, é porque ele realmente valorizava isso, é porque ele realmente entendia, né, a necessidade de ter intercessores, de ter pessoas orando, né, e travando essa batalha espiritual junto com ele. Aí no versículo 31, orem para que eu me livre dos que estão na Judeia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá sua paz esteja com todos vocês. Amém. E essa foi então a nossa leitura, né, do capítulo 15 de Romanos. Quantas lições preciosas o apóstolo nos ensina, né? Paulo nos ensina através dessa carta e realmente a leitura de Romanos tem sido muito edificante para as nossas vidas. Como ele mesmo falou, tem sido um lembrete da nossa fé, um lembrete, né, de como nós devemos conduzir a nossa vida como cristãos. Amém? Vamos orar então? Quero lembrar você então mais uma vez que essa live vai estar salva lá no canal do YouTube e você pode conferir lá depois também, tá? E na sexta-feira, em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, se Ele nos permitir, nós estaremos aqui às 10 horas da manhã para ler juntas Romanos 16 e finalizar esse nosso estudo, finalizar essa nossa série de lives no livro de Romanos, que tem sido tão edificante para a nossa vida, tem sido maravilhoso esse tempo. Espero que tenha sido edificante para a sua vida também.
Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra que nos exorta, que nos ensina, né? Que arranca as escamas dos nossos olhos e nos molda a viver de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, abençoe cada mulher, cada homem que está nessa live, cada irmão em Cristo, independente da sua denominação, que eles se encham hoje de esperança, de fé, da tua alegria, derrama sobre eles a tua paz. Pai, se existe alguma preocupação, Pai, que o Senhor venha com a paz que excede todo entendimento, Pai, dando fé, fortalecendo a enfrentar as batalhas, concedendo saúde, inteligência, capacidade e sabedoria para cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus eu oro. Amém? E amém! Glória a Deus! Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Lembrando então que na sexta-feira nós voltamos, tá? Com a nossa última live de Romanos 16. Beijo no coração e até lá!